Olá pessoal, para podermos entrar no Class, primeiramente abrimos um navegador da google.com e no canto direito vocês vêm até aqui onde fica as contas, né? E aí você vai escolher a sua conta para poder você ter acesso ao Class. Então é necessário que faça esse procedimento para que você tenha acesso ao Class, senão você vai entrar com a sua conta pessoal. Feito isso, vocês vêm nesses novos pontinhos que tem aqui do lado direito e você vai procurar o aplicativo do Class, que é esse aqui, o Classroom. Ao entrar na sua sala, veja que ele aqui entrou com a minha outra conta. Eu tenho que vir aqui de novo e escolher a minha conta institucional para que eu tenha acesso às minhas turmas do Class. Ao entrar, você vai automaticamente aparecer as suas turmas que você está lotado, no caso aí as turmas que dentro da sua carga horária. Então, se eu quero criar alguma atividade ou criar uma sala, eu preciso primeiro especificar qual a turma. Então, eu escolhi aqui a turma da segunda série. Na verdade, nesse momento agora, eu tenho aqui no mural que eu posso colocar as informações para dar boa-vinda às turmas. Eu tenho aqui atividades, onde eu posso criar as atividades por tópico. Aqui nós já temos um exemplo de tópico. As pessoas que fazem parte dessa turma, no caso, todos os professores que dão aula a essa turma e os alunos que estão inseridos nessa turma da segunda série. Aqui anota. E criar uma outra turma, no caso específico das turmas do ensino integral, onde tem as eletivas, né? Já que ela não vem sincronizada junto ao SAGEAL. São turmas que são criadas, né, por alunos de outras séries. Então eu clico no sinal de mais e vou aqui, ó, criar uma turma, criar turma. Se fosse para entrar numa turma, tanto para o aluno quanto para o professor, eu teria que entrar aqui, participar da turma, né? Clicaria aqui e colocaria um código que todas as turmas já existem. Mas nesse caso a gente vai criar um tópico. Criar uma turma, ou melhor, criar uma sala para o class, né? Para a turma das eletivas. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, eletiva de teatro, não sei, só um exemplo, né? Nessa seção eu vou especificar o que eu quero. Aqui o assunto que trata a eletiva. E a sala, eu poderia dizer que essa aqui seria uma sala 1, né? Eu colocaria aqui assim, para poder especificar, tá? Sala 1. E eu criaria essa turma. Quando eu estou criando essa sala, né? O professor, no caso responsável pela eletiva, dá essa demora, olha só, eletiva, né, não sei se é de teatro, ou eletiva de teatro. Veja que aqui você já tem um código da turma. Olha, se você faz isso aqui, esse código eu copiar, eu mandar para o meu aluno e com a conta institucional ele consegue entrar nessa turma que foi criada. Se o aluno tem dificuldade de entrar com o código, eu vou aqui em pessoas e vou adicionar o aluno se eu tiver o e-mail dele. E aqui eu digito o e-mail do meu aluno e aí automaticamente quando eu coloco alguns nomes, por exemplo, aqui Edinaldo, ele vai pesquisar e vai aparecer a relação de aluno. Olha, edinaldo.souza2@aluno. Então, se esse aluno faz parte de uma eletiva e eu já consigo fazer esse filtro, eu clicaria aqui e ia convidando. E automaticamente irá para o e-mail dele o convite para ele aceitar e para poder entrar na turma. Essa é uma forma de você fazer, convidar o aluno por e-mail ou convidar o aluno através do código, que é para isso eu teria que fazer assim, ver no sinal de imagem no lado direito, participar da turma, colar o código e clicar em participar. Então automaticamente o aluno já vai ser direcionado naquela turma que eu criei, no caso aqui da eletiva. O código fica aqui e aqui tem um espaço novo, né, que a Google criou, que é gerar link para o Meet, se eu quisesse criar um Meet para essa eletiva aí dessa turma. E aqui dentro dessa eletiva eu posso criar as minhas atividades. Eu posso começar criando um tópico. Então esse tópico eu especificaria aula 1, né? Atividade 1. Lembrando que eu poderia ter uma sequência aí. Aula 1, atividade 2, aula 2, atividade 1, para ficar bem bacana, né? Essa especificação. Então veja, criamos um tópico, agora como é que eu posso criar uma atividade dentro desse tópico, para ficar tudo bem estruturado?
eu ia aqui em atividades, eu vou dizer que aí poderia ter uma atividade específica, né? Título da atividade, História da Arte. E em seguida eu vou explicar o que seria essa atividade, dando uma clareza para o meu aluno, né? Especificando o que se trata e o que eu quero. Vou aqui em criar. Se for um documento que eu posso criar compartilhado, uma apresentação, uma planilha, um formulário, eu escolheria aqui algo nesse sentido. Ou adicionar. Eu posso adicionar um arquivo que esteja no meu computador. Eu clico em arquivo, ele vai abrir essa tela e ele pergunta se é do meu Google Drive. Se eu tiver arquivo no Google Drive, eu vou puxar lá da minha nuvem, né, que nós chamamos. Ou fazer um upload. Upload é pegar um arquivo que já existe dentro do meu computador. Eu vou tirar dos meus arquivos e colocar aqui no computador. Tirar, no caso, colocar na minha turma. Então, vou pegar um exemplo aqui de um PDF. Um exemplo simples. Então, deixa eu ver aqui. Então, eu vou aqui, faço o upload. Ele está carregando, né? Esse arquivo ele tem 361K, né? Como a minha internet está um pouquinho lenta, olha, já ficou aqui, olha. Então, eu digo que o aluno tem que ler esse PDF e tal, e responder algumas questões que eu também posso já colocar aqui nesse espaço das instruções. E aí ele pode criar um documento ou enviar para você que vai dizer o detalhe. Aqui no lado, vejam que eu já tenho aqui a turma. Eu poderia, se fosse uma atividade para a segunda série, eu poderia direcionar essa atividade para todas essas turmas. Olha, se eu clicar aqui, ó, automaticamente seria uma cópia para todas as turmas e para cada aluno. Mas aqui nós estamos falando da eletiva, então está aqui marcado já. Todos os alunos, eu quero que chegue para todos os alunos a informação. Aqui eu posso colocar a data, que eu quero que seja entregue no dia 24, um exemplo, até as 23h59. Então, determine o prazo de entrega. Após essa data e hora, a atividade ela será fechada. Eu vou escolher o meu tópico. Lembrem que eu criei um tópico lá, aula 1, atividade 1. Então, já direcionei que essa atividade ela vai ser direcionada para esse tópico. E aqui são rubricas, né, que eu posso criar para essa avaliação. Mas aí, esse momento não dá para a gente explicar, porque seria um outro momento. Aqui eu posso, após criar, então até então, os alunos não foram direcionados as informações da atividade, ele vai ter que vir aqui, ó, criar atividade, né? Então, eu posso programar essa atividade, que ela já caia na próxima quinzena, na próxima semana, e salvar esse rascunho, para depois soltar para os alunos, ou programar e automaticamente ela já vai abrir naquela data que eu especifiquei. Então, criar atividade, quando eu fizer isso, automaticamente todos irão receber essa atividade. Então, se vocês observarem, se eu fechar aqui, eu ainda não enviei, está como rascunho. Olha aqui o tópico que eu criei e a atividade que eu coloquei aqui, História da Arte. Quando o aluno clicar, vai estar aqui, ó, a atividade dele e a questão que ele pode estar utilizando. Aqui está aparecendo para mim como editar a atividade, porque sou eu que estou criando. Se fosse para o aluno, ia aparecer ver atividade. Então, eu estou tentando ser bem objetivo em relação a você criar. Se eu quero criar mais um outro tópico, eu vou lá, tópico, colocaria aula 2, né, por exemplo, atividade 1 dessa aula 2. Se eu desse uma sequência da atividade 1, da aula 1, atividade 2, né? Então, só para vocês terem ideia que eu posso criar quanto tópico eu quiser. Vou aqui criar uma atividade, seguindo aquela mesma sequência. Eu colocaria o título da atividade, né? Então, dança, só um exemplo, né? Falando de arte. Eu explicaria o que eu queria sobre dança. Adicionaria uma atividade, poderia ser um vídeo de YouTube, eu clico aqui em YouTube. E eu poderia, se eu tivesse o endereço, eu já colava aqui, mas como não tenho, eu poderia História da Dança. Então, ele já vai encontrar tudo direcionado sobre dança. Então, só dança, História da Dança, eu posso escolher a pesquisa que ele fez aqui do YouTube, adiciono e digo que ele quer que ele veja o vídeo e me responda uma questão que eu posso estar direcionando. Então, eu vou, feito tudo isso aqui, aí eu volto para o lado direito. A atividade ela é para eletiva, poderia ser para uma turma dessa aqui, né, que eu posso estar direcionando. Quanto vale essa atividade? A data de entrega, eu vou escolher a data de entrega, um exemplo. E aí, a hora que eu quero que essa atividade seja, é o prazo final.
E qual o tópico que eu quero que fique essa atividade? Eu vou para o tópico que eu criei, aula 2, atividade 1. Então, salvou, você veja que automaticamente ele salva. E aqui, para eu poder enviar, tenho que fazer essa parte aí para finalizar, criar a atividade. Enquanto não fizer isso, a atividade não foi direcionada para o aluno. Só como estou dando exemplo, não vou fazer isso agora. Eu fecho aqui só para vocês terem uma ideia e ver como é que fica os tópicos. Olha que legal. Aula 2, atividade 1, aula 1, atividade 2. Então você veja, ele vai seguindo a ordem das últimas atividades que foram criadas. Vejam, bem simples. Qualquer coisa vocês precisam voltar aqui, né? Quando eu quero voltar para as turmas, vou aqui no meu lado esquerdo, nesses 3 traços, clico em turmas e vejo as minhas turmas todas. Se fosse para essa turma aqui, então eu criaria um tópico atividade, criava um tópico seguindo o mesmo procedimento e assim seguindo as mesmas etapas. Se eu quero que os meus alunos dessa turma aqui, chegou um aluno novo, ele já tem um e-mail, mas ele ainda não foi direcionado para a turma, eu venho aqui no código, copio esse código e mando para ele, olha, entre lá no Class com esse código. Então, de qual é o caminho que ele vai fazer? Sempre seguindo aquela lógica, tá? Eu venho sempre aqui, se eu estiver no navegador da Google, clico aqui embaixo no Class e vou no sinal de mais para eu poder colocar o código da turma que eu quero entrar. Então, gente, é mais ou menos isso, né? Resumidamente, para vocês entenderem, tem outras coisas que nós possamos estar explorando, mas como vocês poderem criar uma outra turma, né? Nesse caso, o ideal, no caso, para essa escola de ensino integral, criando as turmas das eletivas. Não adianta a gente mexer nessas outras turmas, porque a gente pode criar já os tópicos para elas. Desde já, então, obrigado, tchau.